Olá, sou Wang e neste vídeo quero falar com você sobre o tema da comunicação. Bom, é um tema muito amplo, no entanto, é uma área minha de expertise, né? Uma área de domínio da qual eu tenho certeza que você vai ver diferença até o final do vídeo, porque comunicação decisivamente faz toda a diferença para impulsionar carreiras. Então, vamos lá? Bom, primeiro, o que é comunicação? Comunicação ele é o processo que envolve uma troca de informação entre dois ou mais interlocutores. Ou seja, não confunda falar com ser compreendido. Muitas vezes, por falta de tempo ou com ansiedade, nós chegamos à frente do outro e despejamos um monte de informações. O outro, eu não quero saber nem se o outro entendeu ou não, estou com pressa, né? Então eu despejei as informações, virei as costas e fui embora. E aí, daqui a algum tempo, eu descubro que a pessoa não entendeu nada, foi para um outro caminho e mais, às vezes dedicou tempo e energia para fazer uma coisa que ele acredita que você pediu, e quando volta, não era nada do que você pediu, e o outro perdeu tempo, então frustração para ambas partes. E o pior, às vezes não tem mais prazo. Imagina essa situação. Então, a comunicação ela é chave. Muitas vezes falar nos dá a sensação de que a gente deixou no colo do outro. Será? Se o outro não entendeu, você não deixou no colo. Você nem se comunicou. Vamos avançar um pouco mais. Então, o objetivo geral da comunicação é entregar e receber mensagens com a menor distorção possível. Ou seja, não entregou ou não recebeu uma mensagem que o outro realmente queria te entregar, você não se comunicou. Pelo menos você, como parte de uma comunicação, poderia ter feito algo de diferente para ter melhorado aquela comunicação. Afinal de contas, ninguém quer ter distorções e pagar o preço de um mal-estar depois, de um retrabalho, de um conflito, entre outros, né? E por que a gente fala menor distorção possível? Porque sendo pessoas diferentes, toda e qualquer comunicação pode ter algum tipo de entendimento um pouquinho diferente. Mas quando a diferença é pequena, não causa grandes problemas. O problema é quando se entende totalmente diferente. Você já participou de reunião onde todos estão ouvindo a mesma pessoa falar? Às vezes um chefe que está dando direção sobre alguns grandes projetos. E aí sai da reunião, uma pessoa tem certeza que o chefe mandou prosseguir. E o outro fala, não, não, o chefe mandou parar. Enquanto não fizer tal coisa, pesquisar, levantar tais informações, não é para avançar. Como é possível duas pessoas participando da mesma reunião, ouvindo da mesma pessoa e terem percepções tão diferentes, às vezes até contrárias? Pois é, isso, a chave é a qualidade da comunicação entre os envolvidos. Agora, a gente pode não dominar 100% o outro, mas se nós desenvolvermos a nossa comunicação, a gente consegue, na maioria dos casos, ter uma compreensão muito acima da média e ter uma distorção muito pequena, o que afeta pouco em problemas, né? Afeta pouco e trazer problemas para a gente no futuro. Então, vamos avançando? Primeiros problemas da comunicação. O que você acha que são os primeiros problemas da comunicação? Talvez o que eu vá dizer não é bem o que você está imaginando. Então vamos lá. Primeiro problema para mim da comunicação é não se comunicar. Sabe aquele tal de é óbvio? Ué, mas por que eu tinha que falar daquilo? Todo mundo sabe sobre isso. Será? E quantas vezes acontece de você não falar alguma coisa, guardou para você e continuou fazendo a tua parte. E lá na frente você viu que a pessoa não fez isso, ou fez uma outra coisa no lugar daquilo. Até tinha uma lista de prioridade diferente da tua. Você falou, gente, mas qualquer um sabe que isso é mais importante do que aquilo, por que ele fez outra coisa primeiro? Pois é. Então, às vezes o que é óbvio para um, não é óbvio para o outro. Vamos avançar. E a falta de atenção? Né? No dia a dia, na correria, às vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ou, enquanto o outro está falando, você está anotando mais alguma coisa no celular ou preocupado com um terceiro problema, conversa interna aqui. Enquanto isso, você ouviu parte do que foi dito pela pessoa na tua frente. Você completou aqui dentro na lacuna, né? O que você não entendeu, você foi preenchendo com referências suas anteriores. E que não foi bem o que a pessoa te disse. E aí você sai da reunião, vai botar o trabalho para andar. E o outro saiu da tua frente,
Às vezes, sem muita paciência de checar se você entendeu ou não. Ok, ambos terminaram a conversa, cada um foi cuidar da própria vida. E aí, nisso de falta de atenção, quantas vezes você foi para uma direção diferente para depois descobrir que não era para fazer aquilo, era uma outra coisa, né? Então, é um outro problema muito recorrente de comunicação. A gente escuta a parte e completa o resto da lacuna com a tua referência anterior. Aí vai para um último ponto que eu falo: julgamento. Quando a gente carrega a nossa bagagem, todo mundo tem bagagens anteriores de vida. Então, quando você carrega a bagagem para dentro daquela conversa, tudo que você escuta que o outro está falando está filtrado pela tua bagagem. Se você não tiver consciência de que o outro não está te dizendo isso, mas se você está ouvindo meio distorcendo o que o outro está falando pela tua bagagem anterior, e essa distorção às vezes é positiva. Né? A tua experiência te ajuda a sair do outro lado mais rapidamente em algumas coisas. Mas às vezes, simplesmente vai para uma direção diferente do que o outro está te dizendo. Isso quando não te traz um julgamento que olha para o outro, desconfiando de tudo que o outro traz, porque você teve alguma experiência anterior negativa, e aí você não vai ouvir claramente o que o outro está te comunicando. Bom, vamos avançar um pouco mais. A comunicação estratégica, que hoje é crescente no mercado, as pessoas precisam se posicionar de uma forma mais estratégica, principalmente quando fala com pessoas de um nível superior, né, mais sênior, ou um diretor, ou né, um presidente da empresa, que não tem tempo para ficar ouvindo um monte de detalhe, um monte de coisas, e você está contando uma história muito comprida. Então você precisa ser mais estratégico. Você precisa preparar a conversa e toda a conversa ter claramente, né, o que você quer deixar naquela conversa, qual o objetivo daquela conversa. E selecionar o que você vai trazer de forma enxuta, direto ao ponto, mas sem ser agressivo. Bom, numa comunicação estratégica, você defende o teu objetivo. Né? Proteja esse teu objetivo. Não importa como a conversa vai indo bem, vai indo mal e tudo. Não importa se em algum momento a pessoa falou alguma coisa que te trouxe uma carga emocional negativa. Você se prepara antes e ao longo da conversa você protege o objetivo da tua conversa. Isso também significa conscientizar-se, tá? Ter clareza da intenção de cada conversa. Em cada momento, coloque-se de forma mais intencional. Não fale coisa por falar. Não fale como voz do teu ansiedade, voz do teu nervoso. Fale intencionalmente o que ajuda a proteger o teu objetivo, o que ajuda a entregar o objetivo daquela conversa. Saiba também que todo e qualquer ser humano tem uma necessidade. E se a gente pisa no calo, ela vai ter uma conversa paralela aqui, vai distrair do objetivo. E se todo mundo tem necessidade, trabalhe a operação do ganha-ganha, de forma que todo mundo saia ganhando ao final. Aquela conversa não pode se tratar somente do que você precisa. Às vezes, aquela conversa é uma oportunidade de reforçar relacionamento, atender o que você precisa, de uma forma que o outro também se sinta atendido em alguma preocupação, em algum medo, em alguma hesitação que a pessoa possa ter. Bom, use mais conexão humana, linguagem verbal e não verbal, também recursos de linguagem como storytelling, metáforas, analogias, exemplos, o que precisar. Sabe aquela história? Precisa que desenhe? Gente, isso não pode ser sinônimo de xingamento. Algumas pessoas são mais visuais, né? O que precisar está valendo para poder alcançar melhor o outro, para ambos estarem na mesma conversa. Explore também recursos sensoriais. Às vezes a pessoa precisa imaginar, sentir-se melhor quando está em certo cenário, em certa possibilidade. E evite qualquer coisa que distraia do objetivo daquela conversa. Qualquer coisa que possa ser gatilho emocional negativo para o outro, qualquer coisa que seja levando para o lado pessoal e botando a pessoa contra a parede, né? Porque isso vai criar uma distração. Então, qualquer coisa que seja distração para você mesmo ou para o outro, evite. Concentre. Você não tinha um objetivo na conversa? Então, proteja esse objetivo início, meio e fim. E tenha já naturalmente preparado como você vai abordar o tema. Isso é uma comunicação estratégica. Vamos um pouco além, né? Então, comunicação estratégica tem umas características. Primeiro, ele é orientado ao público. Com quem você está falando,
você vai usar recursos diferentes para poder favorecer o entendimento daquele público, se ele é mais racional, se é um público mais, né, de áreas humanas. Então, como é que é esse público? Conforme o público, você vai usar uma linguagem diferente. E, portanto, a mesma conversa, mesmo assunto, vai ter que ser abordado de forma diferente se você mudou o público. Público mais sênior, um público mais inicial júnior, ou um público que é da área, ou um público que é leigo naquela área. Relevância é muito importante. Torne cada coisa que você fale relevante. Se você trouxer um monte de detalhes, mas não são suficientemente relevantes para aquele público, para aquela fala, ele vai criar conversas paralelas. Selecione, portanto, informações que são essenciais para o objetivo daquela conversa. Bom, seja mais assertivo dentro do possível. O que é assertivo? É uma comunicação feita com clareza, objetividade, transparência e honestidade. Se der a sensação, qualquer momento da tua fala, de que tem agenda oculta, com certeza vai deixar o pessoal com o pé atrás e pensando o que você quer com aquilo, o que está escondido por trás, onde que você vai chegar, né? E é preciso dizer o que você veio para dizer, mas de uma forma simples, clara, para o teu público. E menos é mais. Quanto menos quantidade de itens no mundo distraído, né, melhor. Selecione poucos itens e os itens mais relevantes para não poluir a mensagem, porque afinal de contas, você não precisa de muitos chutes para acertar um gol, né? Um gol pode ser feito com um único chute. Agora, cada oportunidade, aproveite melhor a fala, porque você vai manter o público continuar interessado e conectado em você quando você fala poucas coisas e coisas muito relevantes. Agora, se você ficar dando muito contorno ou ficar tentando insistir várias vezes, em loop, sabe? Repetir a mesma coisa várias vezes, o público se dispersa, se desconecta de você. E comunicação ou cria ou destrói reputações. E a comunicação também te ajuda a reforçar a tua marca pessoal associada a alguns temas, né? A minha marca pessoal é muito associado à comunicação, soft skills de vários tipos. E muito para quê? Para desenvolvimento de pessoas, principalmente altos potenciais e líderes que querem ascensão profissional. Qual a sua marca pessoal? Qual a reputação que você está tentando reforçar? Mas não tenha dúvidas que uma comunicação faz toda a diferença para isso. Bom, e aí o ponto de partida é uma escuta ativa. A escuta ativa é uma técnica de comunicação que proporciona vários benefícios. Proporciona ajudar você a demonstrar respeito pelo outro, que você valoriza aquele relacionamento ou aquela pessoa à tua frente. Ajuda também a incentivar, porque quando alguém percebe que você está realmente escutando, incentiva contribuições, incentiva que o outro queira colaborar com você. Porque quando está perto de você, você escuta, você valoriza o outro. Então, ela também quer valorizar você de volta e contribuir com você. Guia também você uma melhor forma de se expressar para alcançar o outro. Porque todo mundo demonstra algumas coisas. Se você escuta a comunicação verbal e não verbal do outro, ele está te trazendo um monte de informação para que em seguida você se comunique com o outro. Você fale alguma coisa mostrando a conexão com o outro. E permite que o outro traga informações que às vezes na nossa impaciência interrompendo o outro, não permite que o outro conclua e pode ser que tenha algo importante que ele pode trazer para você e que numa ansiedade, se a gente não escuta ou a gente está com a cabeça cheia de outras coisas, não escutou, você não vai ter uma informação que pode ser relevante. E o pior, né? Perdeu o tempo do mesmo jeito. Então, a escuta é muito importante como ponto de partida para você, inclusive, falar melhor. Dicas para se comunicar melhor. Foco no momento presente. Se você escolheu estar na frente da pessoa, enquanto estiver na frente da pessoa, foque no momento presente, tente absorver tudo, a comunicação verbal e não verbal, o que realmente a pessoa está querendo te dizer. Evite interrupções. Fale demonstrando que ouviu e considerou o que o outro disse.
Sabe, às vezes a gente fala, seguir, na nossa cabeça está muito claro, foi em seguida, é sequência para você. Só que para o outro, se não parece que você ouviu o que o outro disse, pode ser que o outro se sinta incomodado de que você vai para onde você quer e não está demonstrando que escutou. Então, às vezes, pequenos ganchos fazem diferença. Ah, então, se você está me dizendo isso, você acha que isso e isso pode ter a ver? Então, você mostrando que ouviu o que o outro falou, o outro se mantém muito mais engajado na conversa, porque aquela conversa ainda é nossa e não somente sua. Use mais observação e menos julgamento, né? Eu estou observando, quando você falou isso, você quer dizer aquilo? Não chegue dizendo, ó, você disse isso e isso, mas você misturou observação com o teu julgamento, né? Não leve para o pessoal. Da tua parte, evite levar para o pessoal. Olhe para o que a pessoa está tentando te dizer. Não se sinta julgado, nem sempre a intenção do outro é essa, mesmo quando se sinta assim. Então não demonstre isso, não traga isso para dentro da conversa, que vai poluir a conversa. E assuma a responsabilidade sobre o que você disse e o impacto que às vezes você causou no outro. Na dúvida, faça a checagem. Às vezes, ao final da conversa, você tem certeza que você falou claramente. Mas será que você realmente falou claramente? Às vezes não custa checar, principalmente com pessoas que você já teve ruído antes. Então cheque, olha, eu não sei se eu consegui tornar claro a conversa e tudo, vamos só fazer uma rápida checagem? Então, o que que você entendeu do que eu falei? O que que você acredita que eu falei? Ou alguma coisa nesse sentido, mas tentando colocar uma voz, um jeito suave, nada de paredão, tá? Bom, em conversas difíceis, tire um tempo de qualidade para refletir e preparar a melhor forma de abordar e interagir com aquela pessoa. Principalmente se você já sabe que vai ter uma conversa difícil. Significa que você conhece um pouco daquela pessoa. Então, tire um tempo de qualidade, pense e imagine como você vai abordar de forma que tenha menor, que faz com que a pessoa não precise sentir-se defensivo. Como começar declarando uma intenção positiva e como exercitar na preparação uma conversa de possíveis formas que a pessoa pode reagir para você minimizar a defensividade e ter uma boa conversa com a pessoa. É sempre possível, né? E eu tenho certeza que se você quiser se esforçar e tirar um tempo de qualidade antes, vai avançar. Bom, e aí como é que a gente melhora no círculo virtuoso de melhorar a comunicação? Primeiro, é ter consciência de como você se comunica e uma intenção de entrar numa conversa com intenção. Como é que eu quero falar, o que que eu estou buscando naquela conversa, né? Então, tenha mais intenção. Não fale por falar, não fale sem consciência e sem se observar. E aí vem para o segundo ponto. Se torne melhor observador do que o outro está dizendo e do que você, como é que você está se comunicando. E aprofunde, melhore a tua escuta. Uma escuta ativa faz toda a diferença para que o outro queira estar na mesma conversa e o outro sinta que você realmente se importa também com o que o outro está falando e não somente com o que você quer dizer. Bom, e claro, se você tiver uma abertura para o feedback, às vezes o outro não está querendo te dar um feedback no sentido de tecnicamente um bom feedback e nem está com intenção de dar feedback, mas mesmo assim o que ele trouxe pode ser uma retroalimentação, que é o objetivo do feedback, né? Um dos objetivos do feedback. Ou seja, às vezes a pessoa está falando, poxa vida, não está legal você falar desse jeito comigo. Ele está te dando feedback, apesar, né, de não ter a intenção de dar feedback. Ele está reativo, incomodado. Se você quiser ver isso como feedback e perceber que, poxa, eu poderia falar de uma outra forma, você consegue melhorar a tua comunicação. Então, é uma oportunidade para você. E aí, está disposto a tentar de forma diferente nas próximas vezes. Ou, enquanto está com a pessoa na frente, ajustar, né, para não continuar falando de uma forma agressiva ou não continuar levantando animosidade naquela conversa. E isso, na verdade, é um ciclo virtuoso para a melhoria da comunicação. Não é algo isolado, é algo que deve se repetir, né? Opa! E aí, bom, agora está na tela certa.
chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenha te contribuído alguns insights, né? Sei que a comunicação é um mundo muito vasto, tem muitas coisas interessantes para poder aprender, desde assertividade, comunicação estratégica, né? Escutativa, qualidade de perguntas, habilidade com boas perguntas, né? De fazer, dar ou receber feedback, gestão de conflito. Nossa, é muitas coisas que existem dentro do universo da comunicação. Mas mesmo num vídeo curto, eu espero que tenha contribuído um pouco com você. E foi um prazer estar com você nessa jornada desses vários vídeos. Espero que tenha sido valioso para você, para o seu tempo. Obrigada por estar aqui comigo até agora.